Johannes Gepp receia que estes dias de outono sejam os últimos para algumas espécies ameaçadas que vivem na parte mais alta do Rio Negro, na Áustria, uma zona selvagem e intocada. Dois investidores privados, um grande proprietário de terras, juntamente com um príncipe abastado, planeiam construir uma central de energia hidráulica. Gepp é um professor universitário de zoologia de renome internacional e leva-nos até este deserto ameaçado, salientando a importância do Rio Negro para uma espécie protegida de lagostas que aqui vive. Lagostas que, apesar de protegidas pelas leis europeias, têm sido ignoradas pelas autoridades austríacas. Para além das lagostas, vivem aqui centenas de espécies raras ou ameaçadas. Na água encontramos também o peixe Cotus góbio e larvas de uma espécie protegida de libelinha. Há espécies de borboletas protegidas pela lei europeia e também algumas flores extremamente raras. Se este ecossistema for alterado, todas estas espécies são postas em perigo. Na capital austríaca, o presidente de um grupo de pressão internacional denominado River Watch afirma que o choque de interesses não acontece apenas a nível local, mas globalmente. Aqui na Áustria, um dos últimos rios intocados está sob ameaça de ser destruído. A lei europeia vai ser quebrada. Se isso acontecer aqui, pode acontecer em qualquer lugar. Todos os rios sob proteção da União Europeia estariam em risco. O impacto deste caso é muito mais abrangente. Não é uma questão local, é uma questão europeia. Em 1998, a Áustria declarou o Rio Negro como sendo um rio de importância nacional. Em 2001, as suas margens ficaram debaixo da regulamentação europeia para a proteção da natureza. E as excelentes águas do rio estão protegidas pela Diretiva Quadro Água da União Europeia. Falámos com um dos investidores, um proprietário de florestas, no mesmo local onde deu início à construção nesta primavera. Os seus trabalhadores romenos entraram mesmo em confronto com manifestantes locais, tendo um deles ficado ferido. Este tipo de centrais hidráulicas pequenas é compatível com a proteção da natureza. Algo clarificado por muitos especialistas que avaliaram todos os longos e detalhados procedimentos sobre a proteção da água e da natureza. Todos os que conhecem Peter Masser sabem que este homem é um lutador muito duro. Uma vez que uma ideia lhe entra na cabeça, não está disposto a desistir facilmente. Masser vive numa tradicional quinta austríaca. Obteve a aprovação do governo regional em 2007, mas o governo nacional, pressionado pela União Europeia, tentou parar o projeto. Para proteger o rio, os ecoguerreiros criaram uma rede de pequenos postos de vigília em toda a zona, caso se dê início ao corte de árvores. É um grupo de jovens ativistas unidos pelo objetivo comum de salvar o rio. Se 62% da água for retirada do rio, e estes são os números oficiais, talvez seja ainda mais. O rio vai perder o poder da sobrevivência, não vai conseguir manter-se limpo, a qualidade da água degrada-se, o rio vai mudar completamente e deixará de ser o que é agora, um monumento natural, algo quase sagrado. Isso vai desaparecer. O Rio Negro faz parte dos últimos 4% de rios austríacos intocados. Restam apenas esses 4%. Nos rios austríacos, em cada 8 km existe em média uma estação de energia hidráulica. Esta pequena central no Rio Negro não resolve os nossos problemas de energia, por isso estou aqui, a tentar contribuir para salvar esta joia. Os temas em discussão são a preparação para o próximo inverno rigoroso e a organização de uma manifestação na capital antes das próximas eleições nacionais. Os investidores querem produzir eletricidade, mas os moradores também protestam contra os outros planos de vender a água potável. Participo neste protesto porque quero evitar a privatização da água potável. Não é aceitável que dois investidores privados ganhem dinheiro com bens públicos. Perto temos o município de Schwanberg. Há interesse que os turistas continuem a vir aqui. Se o Val do Rio for modificado, ninguém vai querer dar um passeio à beira-rio. Os nossos filhos e as gerações futuras devem ter o direito a viver com os restantes rios selvagens também.
Na capital regional de Estíria, em Graz, os sociais-democratas no poder apoiam a energia hidráulica, apontando que a Áustria não tem energia, mas muitos rios. O ministro das Energias Renováveis da região prepara um plano de ação para impulsionar ainda mais a energia vinda das águas. Acredito que a energia hidráulica é importante devido à nossa situação geográfica, que nos permite ampliar e desenvolver energia hídrica. Temos os objetivos de proteção do clima definidos pela União Europeia. Para isso, a energia hidráulica é essencial. No rio Murre foram construídas várias centrais hidráulicas. Esta em Güsselsdorf produz eletricidade para 23 mil lares. Dos 90 milhões de euros de investimento, 15 milhões foram gastos em compensações ecológicas. De volta a Graz, o chefe do Departamento do Meio Ambiente afirma que a qualidade da água do Rio Negro deixou de ser excelente. O mais recente estudo administrativo concluiu que o Rio Negro não está em muito boa forma, mas pode ser classificado como bom. Isso significa que, mediante a emissão de algumas condições complementares, este projeto de energia hidráulica pode ser aceite. Os defensores relembram que a qualidade da água do Rio Negro sempre foi classificada como muito boa durante décadas. A Diretiva Quadro da Água da UE proíbe qualquer atividade que deteriore as poucas águas ainda consideradas excelentes na Europa. Espero que a União Europeia envie um sinal claro. A Áustria não deve ignorar as leis da UE, mas ignora. Aparentemente, este país quer ir em frente e infringir as regras da União Europeia. Tem que arcar com as consequências. É por isso que a Comissão Europeia deve dar o próximo passo e seguir para o Tribunal Europeu de Justiça. De volta a Viena. O Ministério Austríaco do Meio Ambiente enviou uma carta para a região de Estíria, relembrando que todas as regras da UE devem ser respeitadas. O Comissário Europeu para o Ambiente de visita a Viena. Será que a União Europeia vai salvar o Rio Negro? Desde que emitimos a carta de notificação formal, observamos claramente que estão a infringir a lei europeia. Nos casos mais delicados, nos quais não está tudo resolvido, que por sinal não é a nossa vontade, podem ser impostas coimas. Mas há boas notícias no mundo conflituoso da gestão dos rios europeus. Alguns melhoraram a qualidade de água graças à aplicação rigorosa das leis europeias. Para homenagear estes esforços, Viena recebeu pela primeira vez a gala River Prize. O vencedor desta gala inaugural foi o Rio Reno. The winner of the inaugural IRF European River Prize, the Rhine, the River Rhine.